A maioria das pessoas, quando começa a desenvolver um SaaS, normalmente cometem o mesmo erro, que é ter uma ideia de produto ou de SaaS e simplesmente começar a desenvolver, sem nem fazer uma pesquisa antes. O que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo é qual o processo que você tem que fazer para colocar o seu produto para funcionar e ter certeza de que ele vai resolver um problema real. A primeira coisa que você tem que entender é que você não precisa ter um plano de negócio sólido. A gente aprende na faculdade, em curso, que para a gente fazer um produto legal, para que ele tenha aderência no mercado, a gente tem que fazer toda aquela construção de modelo de negócio, usar o Canva. Na realidade, não é isso que acontece com empresas que dão muito certo. Essa é a primeira crença que eu quero que você tire totalmente do seu caminho, porque isso só vai te atrapalhar. Criar um produto é muito similar a criar um carro. Tem até uma frase no livro do Startup Enxuta que fala mais ou menos assim: construção de produto é diferente de lançar um foguete, porque para lançar um foguete, aí sim a gente precisa ter protocolo, tem que ter segurança, teste, um monte de coisa. Para criar um produto é muito mais similar como dirigir um carro. Como que funciona, né, para dirigir um carro? Você tá aqui no carro, aparece um obstáculo, aparece um buraco, você desvia desse buraco. Você vai encontrando o caminho, sabe? Funciona mais ou menos assim quando a gente fala de construir um produto. Isso é um pouco mais fluido do que fazer um puta plano de negócio ou fazer o lançamento de um foguete, sabe? Então é importante entender que o que a gente precisa é de aprendizado. Essa fase de pesquisa, antes de você começar a fazer seu produto, o que você mais precisa é de um aprendizado. Isso é basicamente a unidade de medida, né? Eu gosto de pensar que para criar um produto, quanto mais eu estiver aprendendo, mais eu estou evoluindo na minha startup ou na minha ideia. Porque antes disso não existe nada e depois disso você só vai conseguir evoluir com o aprendizado. Então, o aprendizado é a parte mais importante de tudo. A primeira coisa que você precisa ter nesse momento é ter uma hipótese. Então, exemplo, eu acredito que X problema tem Y solução. Então, vamos pôr no mundo real aqui. Eu, Clécio, tenho a hipótese que se eu criar um sistema de agendamento pet, eu vou ajudar muitas pessoas que têm problema de agendamento, que agendam por WhatsApp e não tem uma organização ideal, né, como deveria ter. Até o momento, isso só é uma hipótese. Pode ser que a pessoa ela consiga se resolver muito bem assim, e pode ser que a pessoa tenha um volume muito alto e não seja organizado o suficiente para conseguir fazer esses agendamentos no WhatsApp. Então, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer nesse caso? É entender o dia a dia da pessoa que tem esse problema. Mas antes de falar disso, é importante que você entenda que você não tem que ter todas as respostas nesse momento. Você só tem que anotar, escreve mesmo no papel, coloca no Notion, onde você achar melhor, qual é a hipótese do problema que você está resolvendo e qual é a solução. E agora que você tem a hipótese e a possível solução, a primeira coisa que é importante você fazer é uma pesquisa de mercado. Você tem que saber se o mercado que você está tentando entrar, se ele é um mercado bom, se ele está em crescimento, se ele já foi ou não explorado. Todos esses pontos são muito importantes. Então, exemplo, o mercado pet, eu sei, eu já pesquisei, que é um mercado que só cresce. Nos últimos anos cresceu muito. Então faz total sentido eu fazer algum sistema assim. E os sistemas que já existem, eles não são tão bons assim, sabe? Existe muita oportunidade de software e até de empresas de outro ramo, que não são necessariamente com tecnologia. E eu só sei disso porque eu já pesquisei. Então a primeira coisa que você tem que fazer é essa pesquisa de mercado. E para fazer essa pesquisa, eu recomendo muito usar o Perplexity. Eu gosto muito de usar ele. Ele é extremamente bom, principalmente para essa parte de pesquisa aprofundada. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso. Eu vou deixar ele aparecendo em algum lugar aqui do vídeo. Mas é um vídeo que vale a pena ver porque eu mostro como que você pode fazer uma busca simples, busca aprofundada e até interagir com os dados do Perplexity de um jeito bem diferente. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Mas voltando para essa parte de pesquisa, você pode tanto ir no lugar para fazer a pesquisa, tá? Eu já fiz isso e eu recomendo muito. Foi uma experiência bem legal. É um pouco desconfortável, né? Eu mesmo, eu sou um pouco introvertido, então você tem que ir na rua falar com a pessoa não tá afim, ela não te conhece, mas como experiência vale muito. Se você não quiser ir para nenhum lugar para fazer essa pesquisa, não tem problema. Você pode mandar mensagem para pessoas no Instagram, você pode encontrar grupo no Facebook. Sim, ainda tem muita gente que usa o Facebook principalmente para grupo. Você pode ir em algum evento que tem, né? Exemplo, aqui onde eu moro, eu sei que tem encontro de cachorros da mesma raça, então tem encontro só de Shih Tzu. É um lugar perfeito para fazer esse tipo de coisa, porque eu sei que Shih Tzu tem que tomar banho, porque o pelo é infinito e não para de crescer, tem que levar para banho e tosa. Então é um lugar que eu iria. Então é esse tipo de conhecimento que é importante você ter, e você só vai ter com a pesquisa. E isso tudo que a gente está falando aqui é para pesquisar e entender o contexto, tá? Não é para começar a programar, não é para começar a desenvolver um produto, é só para ver se faz sentido
você começar a desenvolver. Pode ter certeza. É meio chato de fazer, mas hoje com as ferramentas que a gente tem, a gente consegue ganhar uma velocidade absurda. A gente, só com a pesquisa de mercado já elimina uma possibilidade enorme de você entrar no mercado ruim, né? Faça essa pesquisa porque pode ter certeza que ela vai ajudar muito. Então, depois que você já tiver pesquisado o mercado e souber quais perguntas você tem que fazer, eu acho legal uma média de 5, 7 perguntas. Eu, pelo menos, das vezes que eu fiz isso, foi o necessário, tá? Mas não é uma regra. Então, tem essas perguntas anotadas. E uma coisa importante, a qualidade das perguntas que você fizer é o que vai definir a qualidade da resposta também. Pensa muito bem no tipo de pergunta que você vai fazer. O que ajuda muito é fazer perguntas um pouco mais abertas do que pergunta fechada. Então, exemplo, ao invés de perguntar, você pagaria por essa solução que eu tô pensando? Você tem que fazer pergunta do tipo, tá, entendi, você tem esse problema de agendamento pet. Como você resolve isso? De que forma que você lida com isso? Isso é uma coisa que atrapalha o seu processo no dia a dia? É uma coisa que atrapalha você conseguir mais clientes? Quais são os problemas que você tem? De que forma você já tentou resolver esse problema? Se é que você já tentou. O que é que te incomoda? Então, são esses tipos de pergunta. E, mano, uma pergunta que não é legal você fazer é perguntar para a pessoa qual seria a solução, porque esse não é o papel da pessoa, esse é o seu papel, o papel de quem está pensando no produto, em quem está desenvolvendo, porque a pessoa não é especialista em produto para saber de que forma teria que resolver. Ela não conhece as possibilidades, se a solução vai ser um chatbot, se vai ser um chatbot no WhatsApp, se vai ser um grupo, enfim, existem várias possibilidades. E só quem trabalha com produto é capaz de dizer e de testar o que realmente funciona. Não faz sentido perguntar isso, você não vai chegar em lugar nenhum. E eu acredito que a pessoa pode se sentir até um pouco frustrada de não saber dar essa resposta. Então, não faça essa pergunta. O importante é que no final dessa pesquisa você saiba do problema tão bem quanto a pessoa. Talvez você vai saber até mais, né? Porque ela não é especialista em entender dos problemas que ela tem, ela é especialista no que ela faz, né? Então, buscando o exemplo de novo, especialista em banho e tosa. Então, é isso que ela faz bem. E quando é o momento que você sabe que você validou, você sabe que a pessoa realmente tem um problema, você fez pesquisa com 10 ou 15 pessoas e você sabe que realmente existe o problema. Esse momento acontece quando você faz pesquisa com várias pessoas, a resposta das pessoas começam a repetir. Então, exemplo, eu falei com uma pessoa a pessoa A falou que para ela é tranquilo. Falei com a pessoa B, ela falou que tem problema de agendar, demora para ter uma resposta entre ela e a pessoa que ela tá falando. Enfim, conforme as pessoas forem repetindo o problema, é quando você sabe que é a hora que você tem que parar de fazer a pesquisa, porque senão você só vai ter resposta repetida que para de ter valor, né? Você vai perder seu tempo se você ficar repetindo muito esse processo. Então, falar com uma média de 10 a 15 pessoas, eu acho que é a quantidade ideal de pessoas, a não ser que você falou com 10 ou 15 pessoas e não tá acontecendo de as respostas serem repetidas. Então, nesse caso, você vai ter que falar com um pouco mais de gente. E depois que você tiver a resposta das pessoas, aí faz sentido você analisar com muita calma tudo que elas responderam. E aí vale, se você quiser gravar a conversa, como foi, coloca numa IA, pede para ela começar a enxergar padrões de comportamento, padrão de problema. Pode ter certeza que isso vai ajudar muito. Eu mesmo fiz, eu peguei todas as respostas que eu tive via DM e coloquei na IA, né? Eu transformei num arquivo CSV, coloquei na IA e pedi para ela me ajudar a enxergar quais os problemas existem. E, mano, pode ter certeza que esse tipo de ferramenta, assim, esse tipo de análise vai ajudar muito. E basicamente isso vai te ajudar a entender quais problemas existem. E aí sim faz sentido você entender se a solução que você tinha pensado lá atrás, se ela ainda faz sentido. E aqui é onde surpreende, tá? É nesse momento que você pensa, tipo, mano, eu tava pensando numa solução que não faz sentido nenhum. O problema é muito maior, ou o problema é muito mais simples, o problema é muito mais tecnológico. Então é por isso que tem muita gente que é de produto e de design que fica sempre repetindo, né? Não se apaixone pelo produto, se apaixone pelo problema. Porque o problema pode ser resolvido de várias formas. Então é nele que você tem que focar, e não no produto. E a partir disso você começa a pensar em qual MVP você pode fazer para resolver esse problema. É o momento mais legal, né? Quando a gente consegue pensar numa solução ali e pôr ela para acontecer. Então, pra gente fechar aqui, vamos recapitular. A primeira coisa que você precisa fazer é ter uma visão clara sobre o mercado, sobre o problema que você está pensando em resolver, ver se tem aderência no mercado, se o mercado está aquecido, se o mercado está parado. Esse, com certeza, é a parte mais importante. Depois você vai sair pra rua, vai falar com as pessoas, mandar mensagem na ADM, entender como que é o dia a dia delas para resolver esses problemas. E se
esses problemas existem, você vai descobrir o melhor produto para essa solução, porque esse é o seu papel e não o papel de quem você está fazendo a pesquisa, e a partir disso você vai brilhar, né? Você vai pôr seu software para funcionar, você vai definir qual stack que você vai usar, se vai ser JavaScript, se vai ser Python, se vai ser um software para desktop, se vai ser aplicativo, enfim, essa é a parte que para quem é programador ou para quem gosta de desenvolver, com certeza é a mais legal. É isso, me fala aqui nos comentários assim, em qual etapa você tá, se você já tem uma ideia de produto, coloca aqui, se você já fez essa validação com as pessoas de mandar mensagem ou sair na rua, coloca aqui também, me fala como que foi a sua experiência, porque eu falei um pouco da minha experiência aqui, ela foi bem legal, ela foi desafiadora. Queria saber de vocês também como que foi para vocês. E só antes de eu finalizar aqui, eu quero falar que dá muito trabalho fazer esse tipo de coisa. Como é desafiador, né, acaba sendo um pouco chato também, porque é uma etapa que você não vê as coisas acontecendo, mas lembra daquilo que eu falei, unidade de medida de evolução de uma startup ou de um MVP é o aprendizado e não a velocidade como as coisas andam. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui para saber que você gostou, comenta aqui como foi a sua experiência e é isso, tamo junto.